Hoje eu vou te ensinar como prospectar de forma automática via LinkedIn usando a ferramenta Dripefy. A ideia dessa aula é ser uma aula prática onde você consegue colocar isso no seu dia a dia de imediato. Eu vou fazer um passo a passo bem simples, tá? Aqui eu mostro como funciona, mas no final do dia o poder está na execução. Eu separei essa aula em 3 pilares. E o primeiro deles que eu queria conversar com vocês é a importância do LinkedIn para o mercado do B2B. Se você atende o mercado do B2B, não importa o serviço ou o produto, você precisa entender como funciona essa ferramenta. Porque ela é a ferramenta que reúne todos os compradores, todos os vendedores, todos os donos de empresas, toda a turma de TI, qualquer pessoa profissional está dentro dessa rede, ou deveria estar pelo menos. Então você precisa entender a importância dessa rede para o seu negócio. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a alavancar vendas, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, antes da gente falar da prospecção, de como a gente vai prospectar e automatizar, eu queria conversar com vocês a importância de um planejamento, tá bom? Pensa o seguinte, o LinkedIn é onde está todo mundo do mundo dos negócios, vamos falar assim, ou boa parte deles. Você não vai falar com todo mundo. Primeiro ponto, você precisa entender com quem você vai falar. Aqui tem um detalhe importante. Existe o Sales Navigator, que é uma plataforma dentro do LinkedIn que é paga. Então eu não vou entrar muito no detalhe do Sales Navigator e vou considerar, para todo exemplo aqui, o LinkedIn normal que você usa, que a maioria usa, que você não tem um custo extra a mais, tá bom? Quando a gente vai entender o nosso perfil de cliente ideal, qual que é o nosso público, ou com quem que a gente quer falar, um detalhe muito importante é a gente, quanto mais a gente fizer esse filtro, mais a gente consegue ter uma mensagem assertiva e direcionada e personalizada para o nosso mercado. E, consequentemente, isso vai trazer taxas de conversão melhores, tá bom? Dica, quando a gente for estruturar isso, eu vou mostrar o passo a passo. Eu sempre tento acionar pessoas que eu já tenho alguém em comum. Isso facilita, porque normalmente se você tem alguém em comum, seja que você já trabalhou junto, ou conheceu em algum evento, ou por algum motivo você tem conectado uma pessoa em comum, a tendência dessa outra pessoa te aceitar é maior. Segundo ponto, localidade. Localidade é um gatilho até para você direcionar uma mensagem mais assertiva. Pô, empresários de São Paulo, compradores do Rio Grande do Sul têm essa dificuldade de achar esse produto. Não interessa o que você vai ofertar, mas a localidade você consegue ter uma mensagem mais assertiva, tá bom? E o cargo é outro ponto importante para a gente saber como buscar e definir esse perfil ideal. Então, definindo esse perfil ideal, eu já vou ter noção qual tipo de mensagem que eu vou querer acionar para chegar no meu objetivo, que pode ser uma reunião, uma venda, enfim, o produto ou serviço. Depois disso, nós vamos desenhar um funil de vendas, tá bom? Eu vou mostrar o que eu faço e no meu funil de vendas eu tenho um produto, um serviço, que ele não é uma dor oculta. Tipo assim, eu chego direto pro meu cliente, ele entende o que eu tenho a prestar serviço, ele olha e já é algo que talvez faça sentido ou não para ele. Tem produtos e serviços que as dores são ocultas e isso muda na composição do funil, tá bom? Se é uma dor oculta, você precisa... o processo é um pouco mais complexo e educativo na hora que você for estruturar esse funil de vendas, que você precisa fazer com que o seu lead, o seu cliente, a sua lista que você filtrou, entenda que ele realmente tem essa dor para depois se ofertar o produto, tá bom? Mas enfim, vamos na prática. Deixa eu diminuir a tela aqui. Eu quero mostrar para vocês o passo a passo. Nós vamos entrar no LinkedIn agora e fazer o primeiro ponto que eu falei, que era o filtro, tá bom? O que eu coloquei aqui? LinkedIn normal, vim em busca pessoas, que eu quero falar com pessoas. O filtro que eu usei, segunda conexão, lembra da importância que se você acionar pessoas de segunda conexão, ela tende a te dar mais atenção do que pessoas que você não tem ninguém em comum, terceiro ou mais, tá bom? A localidade aqui, para fingir exemplo, eu usei São Paulo. O setor, eu peguei comércio varejista, aí isso você pega o setor que fizer sentido para você, e o cargo eu peguei em comprador. O que o LinkedIn me traz?
126 resultados. Então eu tenho uma lista de 126 compradores do setor de comércio varejista de São Paulo e região, cujo eu tenho alguém comum com eles, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos na ferramenta. Antes de entrar na campanha efetiva, eu quero te mostrar um detalhe importante. Do que, ao contrário de você sair fazendo de forma manual, o LinkedIn ele tem algumas métricas até para a rede social não ficar chata, vamos falar assim, de limitar várias ações ao dia. E a gente, normalmente, quando você está no manual, você sai conectando com todo mundo e talvez você fica 2 dias sem poder conectar, uma semana. Então, isso atrapalha muito, tá bom? Então, essa rede ela já tem os limites prontos. Ela vai conectar com você direto com o seu LinkedIn, tá bom? Qual que é a diferença do limite? Eu tenho o Sales Navigator. Se você não tiver, talvez esse limite pode ser um pouco menor. Mas vai funcionar do mesmo jeito, só que ele vai limitar as ações por dia. Outro ponto nas configurações que eu gosto de deixar, os dias que você quer que esse robô trabalhe para você, tá bom? Eu retiro sábado, que eu acho que não funciona para o LinkedIn, e eu deixo domingo até mais tarde, que eu acho que funciona muito para o LinkedIn. Eu acho que muita gente, pelo menos eu tenho muito retorno de domingo, talvez a hora que a pessoa tá mais tranquila em casa em si e começa a dar uma olhada nas redes sociais. Beleza. Fazendo isso, a gente vai vir em criar campanhas, tá bom? Estou numa nova campanha aqui, já me dá essa tela. Qual que é o primeiro passo da ferramenta? Eu vou adicionar um lead ou uma lista de leads. Aqui ele me dá várias opções. Você vê que algumas eu não consigo acessar porque eu não tenho essa parte paga do LinkedIn. O Sales Navigator eu tenho pago, então eu poderia acessar aqui. Se o seu não aparecer é porque você não tem pago, tá bom? Mas eu vou fazer uma busca simples no LinkedIn, tá bom? A parte básica, que é o que a gente já tinha feito lá. O que eu tenho que fazer? Eu vou voltar no meu LinkedIn, onde eu tenho todo o caminho de busca que eu fiz aqui. Eu simplesmente vou copiar esse link e vou colar esse link na plataforma. Ele pegou 126 leads, que é aqueles que estavam no LinkedIn. Então, ele vai começar a fazer o download desses leads. Então, outro detalhe importante. Sempre seja organizado nas nomenclaturas das suas campanhas. Isso vai te ajudar a entender qual campanha está sendo mais assertiva. Então, vamos pegar o nome dessa base aqui. Segunda conexão. Que eu posso pôr? São Paulo, comprador, varejo. Beleza, essa é a minha lista que eu tô trazendo para a gente trabalhar ela e prospectar de uma forma automática. Deixa carregar um pouco aqui. Já tenho essa lista aqui. Próximo passo é fazer o nosso funil de vendas, tá bom? Qual que é a minha ideia? Tem alguns templates prontos. Você pode começar do zero. Eu vou mostrar o que eu uso e funciona para mim. Fique à vontade se você quiser copiar ou criar outro. Eu acho que vai de cada mercado aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como que eu estruturo o meu funil de vendas no LinkedIn, tá? Primeiro, eu gosto, por mais que eu tenha o Sales Navigator, que ele dá para a gente enviar tipo um e-mail, mesmo se eu não sou conectado, eu não gosto disso. Eu gosto de estar conectado com a pessoa e aí eu trabalho como mensagem, que eu acho que isso demonstra ser muito mais pessoal e não robotizado, tá bom? Então eu tomo esse cuidado, eu acho que isso é uma boa prática, mas enfim. Aí vê o que funciona para você, faz testes. Qual que é o meu primeiro passo aqui? Qual que é o meu, assim, não sei até onde você costuma fazer funil de vendas, mas a ideia aqui é o seguinte, eu tenho um gatilho, desse gatilho eu tenho uma ação, tá bom? Então, eu vou enviar um convite e eu tenho 2 caminhos. O cara que não me aceitou o convite e a pessoa que me aceitou o convite. Então, eu vou percorrer todo o caminho que ele não me aceitou e vou explicar para vocês como eu desenho esse funil. Depois nós vamos quando ele aceita o convite, tá bom? Então, se eu enviei o convite hoje, ele não me aceitou, eu vou esperar um dia. Depois desse um dia, eu vou seguir ele. Detalhe importante, pensando nessa sequência. O LinkedIn, são raras as pessoas que têm um volume gigantesco
de mensagens, de likes, etc. Então, normalmente a pessoa vai ver. Se ele é uma pessoa, um usuário ativo na rede, ele vai ver você se relacionando com ele. Ele pode não querer te aceitar porque ele achou que não faz sentido para ele nesse momento, enfim. Mas ele visualiza. Por isso que essa sequência é importante, tá bom? Então, ó, vai ver que eu segui ele. Aí, mesmo assim, ele não me aceitou. Depois de um dia, eu vou lá e curto um post dele, o último. Se ele não me aceitou, eu vejo o perfil dele. Muita gente olha, fica vendo quem visitou o perfil e tudo mais. Se por acaso nada disso der certo, eu vou esperar 10 dias e eu vou retirar meu convite dele, para não ficar aqueles convites pendentes, etc. E encerra essa sequência. Se em algum momento ele me aceita, ele cai para cá. Detalhe importante aqui dessa parte do funil. O funil ele segue a sequência, ele só pausa a sequência se o usuário mandar uma mensagem para mim, tá bom? Então, se ele mandar uma mensagem, sei lá, aqui no começo, ó, bem-vinda à minha rede, sei lá, beleza, vai sair da sequência do funil, aí você trata isso de forma manual, ou na plataforma, ou no próprio LinkedIn chega essa mensagem, tá bom? Então, o que eu faço? Eu envio um convite, ele me aceitou, eu vou esperar um dia, eu vou mandar uma mensagem. Lembra que a gente falou, a gente entendeu o nosso público e vai entender a mensagem? Como que eu gosto de mandar essa mensagem? Eu gosto de mandar uma mensagem, aqui na plataforma tem como você colocar algumas tags assim para ser mais personalizada, enfim. Eu sou um cara muito prático assim, mas eu gosto de mandar essa primeira mensagem, primeiro agradecendo a conexão e falando um pouquinho do que eu faço, mas de uma forma bem leve, bem tranquila, sem ser vendedor. Pô, obrigado por me aceitar, minha empresa é assim, assim, assado, espero compartilhar experiências, enfim. Aí você vê a mensagem que funciona no seu script, como que você faz isso manual, você vai automatizar isso aqui, tá bom? Passou um dia, eu vou curtir um post dele. Passou 2 dias, eu vou mandar uma mensagem. Aí, isso é uma particularidade minha. Eu gosto de ser mais direto nas mensagens. Então, aqui eu vou fazer um pitch de venda puxando para uma reunião, que é o meu objetivo. Eu vou ser direto, educado e trazendo clareza no meu serviço e se ele tem qual problema que eu resolvo. Qual que é o ponto aqui? Eu vejo que muita gente não tem tempo. Então, se você for fazer uma cadência muito longa para falar o que você está proposto a fazer, tipo, porque o LinkedIn ele sabe que você tem um interesse. Então, eu gosto de deixar claro esse interesse já rápido e de uma forma bem simples. E aí, se fazer sentido para ele ou não, é de cada um. Então, aqui essa mensagem é praticamente o meu pitch, de uma forma bem simples, bem direta, que ele consiga entender, cara, eu posso te ajudar nisso se você tem esse problema. Se você tem esse problema, faz sentido a gente conversar, a gente conversa. Se você não tem, não faz sentido conversar, não perde tempo comigo que eu não perco tempo com você. Depois de 4 dias, se ele não respondeu essa mensagem, eu mando uma mensagem de agradecimento. Eu entendo que talvez não seja o momento para ele e deixo meus contatos, se ele precisar, ele me procura e eu encerro a mensagem. Então, eu faço essa sequência. Então, quando a gente volta para a plataforma, nós estamos criando a campanha, nós adicionamos o lead e fizemos uma sequência de funil de vendas. Eu vou dar o próximo passo aqui. Aqui eu coloco o nome da campanha. Eu uso o mesmo nome do lead, comprador, São Paulo, varejo. Aqui é um ponto interessante, eu posso usar, e eu faço isso na maioria das vezes, eu pego esses leads, eu divido em 2 e faço 2 mensagens diferentes e começo a entender o que mais converte. O que mais converte eu uso como padrão, isso é um teste AB. Então imagina que aqui eu teria teste, mensagem A. Então eu saber, é uma forma que eu rastreio, eu tenho o mesmo público-alvo bem definido, só que eu tenho 2 tipos de mensagem, 2 tipos de funil de venda e eu vou entender qual converte mais. Sempre deixa os recomendados aqui e segue, tá bom? Pronto. Seu robô está programado para sua campanha. Eu vou abrir ela aqui, aí ela vai começar a trabalhar isso para você, é o robozinho já trabalhando. Eu só vou pausar, senão não faz sentido para mim esse público-alvo, mas é isso.
Deixa eu voltar aqui para a tela. A ideia, se você fizer todo esse processo, você tem praticamente um time de SDR de uma forma automática trabalhando para você no seu LinkedIn pessoal. Então, isso é fantástico, dá resultado se você ir aprendendo a trabalhar. Essa ferramenta é paga, vou deixar o link dela aqui depois, mas faz muito sentido se você vende para o B2B, tá bom? Faz total sentido para qualquer produto e mercado que seja, porque você consegue achar o seu público-alvo. Esse é o melhor. Não adianta falar com 10 mil pessoas. Funciona também. Tem várias etapas dentro do funil de venda. Mas esse daqui, com certeza, é onde você consegue ter um direcionamento muito claro do seu público-alvo. É importantíssimo saber desenhar esse funil de vendas, acompanhar as taxas de conversão, que a própria plataforma te traz muito isso, entender as mensagens, o que dá certo, o que não dá certo e ir evoluindo. Isso é um ponto prático e que é regra para qualquer ação que você faz dentro de um funil de vendas. Você cria um processo, você monitora, o que dá certo você escala, o que dá errado você para rápido e assim você vai tendo uma operação melhor de vendas. Eu espero que esse vídeo te ajudou. Compartilha com quem você acha que faz sentido e até a próxima.